Amigos do Pensar Piauí, muito bom dia. Hoje eu trago aqui para conversar conosco o vereador de Porto Alegre, Leonel Hadi. Inclusive, tirando o tempo do homem de campanha política eleitoral, porque ele é vereador, mas também candidato a deputado. E aí ele cedeu aí esse tempinho para conversar aqui com a gente do Pensar Piauí. Leonel, muito obrigado por ter parado um pouco aí suas atividades, sua campanha para conversar conosco. É um prazer recebê-lo. E eu, sempre que entrevisto um gaúcho, eu começo perguntando se ele integra a banda do Rio Grande, que é azul, ou se ele integra a banda do Rio Grande, que é colorada. Onde é que você joga, Leonel? Não, olha só, pegou o primeiro gaúcho que não é nem Grêmio nem Inter, eu acho assim. Mas... Não, a gente tem o Juventude, tem outros times aqui no Rio Grande do Sul, mas eu não tenho time nenhum, né? Nem colorado nem gremista aqui. Não, eu gosto de futebol, mas eu não tenho time de futebol. Tá certo. Meu querido, um gaúcho que se chama Leonel Hadi. Como é que a gente explica aí esse... Como é que a gente explica, né? O mundo inteiro sabe, mas me fale aí o Leonel. Como é que você foi batizado com esse nome? Bom, meu pai era brisolista, foi um dos fundadores do PDT, ele participou do grupo dos 11, na época aqui na Legalidade, quando, né, o João Goulart estava para... Eles não queriam que o João Goulart assumisse, aí o Leonel Brizola aqui no Palácio Piratini, quando ele era governador aqui do Rio Grande do Sul, se mobilizou. Tinham grupos aí articulados para essa resistência, né, que eram formados vários grupos de 11 pessoas, e cada um tinha o seu núcleo e tal. Então, meu pai fez parte, era tipo um grupo guerrilheiro do Brizola, né? E meu pai fez parte do grupo dos 11, foi um dos fundadores do PDT, e aí meu nome veio em homenagem ao Leonel de Moura Brizola, né? Recebi essa homenagem aí por parte do meu pai. Claro, minha mãe foi uma das fundadoras do PT aqui no Rio Grande do Sul, com o Olívio Dutra, né? Esse pessoal. E aí, claro, também ela aceitou numa boa, né? Ter esse nome aí, né? Então foi por aí, né? Os meus pais já eram bem militantes. Muito bem. E você ingressa numa carreira da segurança pública, você é policial e está eleito vereador pelo PT, está candidato a deputado pelo PT. Conta um pouco dessa história, de sua chegada a um partido político como o PT e também a essa atividade profissional de policial. Bom, eu trabalhei muitos anos como ator, iluminador, músico. Então, por causa justamente do meu pai. Meu pai era diretor de teatro, dramaturgo, né? Escrevia peças teatrais e tinha uma companhia e eu trabalhei anos, né, na companhia. Minha irmã, inclusive, é atriz, diretora também, está administrando um espaço importante aqui em Porto Alegre, um espaço de cultura bem relevante. E aí me formei em História, me formei em Direito, fiz mestrado em Direito, na área de Direitos Humanos, fiz algumas especializações, né, algumas pós-graduações em Direito Constitucional, Direito Penal, Processual Penal, História Contemporânea, e decidi, né, praticar arte marcial e dava treinamentos aí para a Guarda Municipal, para a Brigada Militar, né, que é a nossa Polícia Militar. E essa área da segurança começou a me interessar. E aí eu decidi fazer concurso para a Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul. Eu fui aprovado em 2 concursos da Polícia Civil para 2 carreiras diferentes, né? E aí eu entrei na corporação e antes de assumir aqui o cargo de vereador, eu estava na divisão de homicídios, né? Ainda estou, na verdade, eu estou só licenciado, então eu estou lotado na divisão de homicídios aqui de Porto Alegre, e atuava na parte de investigação e operacional também, né? De fazer operações, então, policiais. E a questão da política, como eu falei, minha mãe foi uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores,
era líder sindical, do Sindicato dos Bancários, e eu cresci nesse meio, né, da questão sindical, questão artística, luta, né, da formação do Partido dos Trabalhadores, e eu me filiei ao PT em 99. Então, eu sou filiado ao PT desde 1999. Mas é o que eu sempre digo, eu nunca quis, nunca pensei em ter um cargo eletivo, um cargo assim, né, representativo, porque eu gostava de fazer campanha, de defender as ideias, de votar, de participar de manifestações e tal. E eu era um militante assim, orgânico, mas não no sentido de... Eu não tinha organicidade partidária da burocracia do partido, né? Setorial. Ninguém me conhecia do partido. Eu era filiado, mas eu era aquele orgânico do tipo assim, eu pegava material e ia distribuindo em caixinha de correio, ia fazer campanha. E aí, em 2014, nós tivemos aqui a eleição, aquela eleição muito dura para Dilma Rousseff, né, contra o Aécio. E aqui no Rio Grande do Sul a gente tinha um segundo turno entre o Tarso Genro do PT e o Sartori do PMDB. E o governo Tarso estava tentando a reeleição e foi um governo muito bom para a segurança pública aqui do Rio Grande do Sul. E para os servidores. E bom, com as suas agora voltando. Com as suas contradições normais, né? Mas fiz um vídeo de defesa. Era segundo turno. Voltou agora, não. Era segundo turno e aí eu decidi fazer um vídeo, né, em defesa do Tarso Genro, né, em relação ao Sartori. E aí esse vídeo repercutiu. Os representantes ali do governo Sartori não gostaram desse vídeo e decidiram, então, começar uma série de perseguições aí. Quando eles assumiram o governo, já tinha sido avisado, eles começaram a me perseguir, porque eu criticava o Sartori em relação ao desmantelamento do serviço público, em relação à falta de material, né? E aí, cada vez que eu criticava ele na minha rede social, fora do horário de trabalho, eu recebia uma punição. E aí, a última punição, meu pai teve uma doença autoimune, né? Guillain-Barré, ficou tetraplégico, entubado, em coma, e aí tirei minhas férias para cuidar do meu pai. Começou a faltar material na delegacia, eu denunciei isso nas redes sociais, e quando eu voltei para trabalhar no primeiro dia, eles mandaram uma viatura ostensiva lá para me entregar uma sindicância, porque eu tinha dito que tinha faltado papel, não respeitaram nem meu pai morreu uns 2 meses depois, e aí eu decidi então me candidatar a primeira vez em 2016 como uma forma de protesto, né, uma forma de fazer um enfrentamento, né, em outro nível com essa lógica da política que eles estavam implementando aqui. E aí, enfim, me elegi vereador, né, em 2020, como o vereador mais votado do Partido dos Trabalhadores aqui em Porto Alegre. E você usa uma camisa aí com a expressão antifascismo. Então, você está contando um pouco da sua carreira aí de militante. A tua imagem está congelada para mim, tá? Vamos ver aqui o que está acontecendo aqui. Melhorou agora? Tu está congelado para mim. Agora o som tá bom, mas a tua imagem está congelada, mas o som tá bom. Tá. Mas deixa... Você está me ouvindo, né? Então, vou formular aqui a pergunta para você. Tô ouvindo. Você estava relatando aí sua militância política e seu exercício na polícia, os problemas que você teve lá pelas denúncias que você fez. Mas aí, quando você chega no exercício da vereança, aí esse termo antifascismo ele fica muito agregado à imagem do vereador, né? Como é que se deu essa situação de você se tornar digamos assim, um porta-bandeira do antifascismo? Eu faço esse debate sobre o fascismo desde 2013, desde as manifestações lá de 2013.
muitas pessoas do nosso campo da esquerda diziam que aquelas manifestações elas tinham características de horizontalidade, a Primavera Árabe, era todo esse debate que tinha, né, como majoritário, né, muito debate sobre os novos movimentos sem bandeiras partidárias e tal. E como eu tinha me formado em História, tinha feito uma pós-graduação, né, em História Contemporânea, então era um assunto que eu lia, né, que estudava, e eu comecei a identificar características, sabe, dessas questões de movimento de massa, de ódio a partidos, né, tipo assim, não, o fascismo não necessariamente tem um ódio a partidos, mas ele tem uma centralização, né, ele tem uma lógica de centralização, e eu comecei a observar, eu disse, daí a galera toda com a mesma roupa, andando para o mesmo lugar, aí ninguém sabia exatamente para onde ia, mas era uma questão de massa, assim, e eu disse assim, cara, e era uma coisa do ódio, que tá isso aí, contra tudo isso aí, era uma coisa meio abstrata. E aí eu trabalhei em todos os dias de atos, eu trabalhava nos plantões da polícia que, enfim, quando tinha o quebra-quebra, aquelas funções todas, que foi um inferno aquele período ali, né? Eu trabalhava no plantão, registrando as ocorrências e tal, e escutando, né, os presos. E aí eu comecei a observar que as pessoas não tinham nenhuma vinculação entre si, assim, no sentido ideológico. Tinha um pessoal que era mais à esquerda ali, que era minoritário, mas um pessoal que era vinculado ao exército, que tinha recém deixado o exército, com roupa militar já tinha... tu entende? Era um clima muito... O pessoal que não era da política tradicional, que estava ali envolvido em furtos e roubos, mas eu via que tinha uma estrutura, né? Aquele sentimento de ódio, aquele sentimento geralmente voltado contra a Dilma, contra o PT e tal, que estava se formando naquele momento. Eu pensei, isso aí é proto-fascismo mesmo, é ovo da serpente, né? Começa um movimento de massas, e aí, né, não sem um foco muito definido, mas querendo... E aí foi indo, e eu me lembro que eu falava com meus colegas, isso é muito fascismo e tal. Quando eu comecei a ver que tinha ex-militares, o pessoal da direita já estava encampando ali, e aí eu comecei a fazer esse debate, e eu comecei a acompanhar. Aí em 2015 eu posso dizer que talvez tenha sido a primeira ação antifascista que eu fiz mesmo direto, que teve um posto de gasolina aqui em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, a cidade de Canoas, que fica na Grande Porto Alegre, e tinham frentistas haitianos, os imigrantes haitianos eram frentistas do posto de gasolina. E aí o que acontece? Um indivíduo, mais um amigo, vão até esse posto com uma roupa camuflada, roupa de militar, com o símbolo do BOP, o boné do Brasil, e começam a humilhar esses haitianos, dizendo que eles não têm competência para estar ali, que eles estão tirando emprego de brasileiros e tal. E esse vídeo ele viraliza, né? E chega até mim como se fosse um policial. E eu disse, não, isso aí não é policial, e esse posto aqui, esse jeito de falar, não sei o quê, isso aqui é aqui em Canoas. Aí eu disse, vou ali, né, fiz o boletim de ocorrência, fui até Canoas, identifiquei as pessoas, né, fiz toda a investigação, e aí a gente conseguiu a condenação desses dois indivíduos aí pelo crime de racismo. Que é algo bem difícil. Então, posso dizer assim, que foi a primeira ação antifascista assim, que eu fiz, assim, direta, fiz vídeo de apoio aos haitianos, etc. Saiu até no G1, deu uma certa repercussão. Então, aí eu venho, né, militando, assim, desde 2013, 2019 a gente conseguiu cancelar um festival neonazista, identificar também, né, gerou um inquérito e tal, e eu era membro do movimento dos policiais antifascismo desde 2018. Eu fiz a campanha para deputado estadual em 2018, daí nessa pauta antifascista de um policial combatendo o fascismo, fiz ações aí contra membros aí da extrema-direita que atacavam universidades armados e tal, fiz uma ação que meio que desmantelou o grupo, e então é isso, foi nessa pegada. Então, quanto mais foi o bolsonarismo ele foi se aprofundando, ele foi ganhando espaço, né? Eu vinha fazendo esse contraponto. Então tem várias ações, a gente já conseguiu até prisões aqui, através de denúncias nossas e articulações que nós temos aí com a Delegacia de Combate à Intolerância da Polícia Civil, né? Então,
Aí ficou essa situação, né, dessa pauta, e uma pauta que eu encampei mesmo desde 2018, assim, de forma mais assim, ostensiva, né, com camiseta e tal. E aí foi a construção que a gente fez, né? Muito bem. Me diga uma coisa, sempre quando é questionada em pesquisas, assim, a população brasileira diz que os maiores problemas são o emprego, né, que não existe, o desemprego, a educação, a saúde, mas a segurança pública também está sempre lá, né? O brasileiro, ele, de norte a sul, ele vive um processo de insegurança muito grande. Como é que você vê a discussão do PT e dos demais partidos de esquerda sobre essa política pública, que é a segurança, e qual é a sua visão? O que o PT poderia propor nesse campo para que o povo se sentisse em melhores condições e não colocasse a segurança pública como um dos seus grandes problemas no Brasil de hoje? Isso é algo que foi um dos motivos também pelos quais eu me candidatei em 2016, né? Eu observei que a pauta da segurança pública ia ser a pauta primordial das eleições a partir de 2016. Tinha um clima pronto para isso, sabe? E a gente do campo da esquerda sempre teve uma dificuldade de fazer debate sobre segurança pública. Claro, ditadura militar, qual é o objetivo que a polícia foi construída, tem alguns critérios bem claros assim que justificam, né, essa ser refratário, né, a esquerda ser refratária à pauta da segurança. Mas eu sempre disse, né, não adianta, a gente tem que ter uma lógica de que as polícias elas têm que trabalhar na legalidade, na constitucionalidade, e a gente tem que fazer esse debate, né? A gente tem que as forças de segurança, os agentes das forças de segurança, eles têm que enxergar, né, uma representatividade do nosso campo falando diretamente para essa categoria. É claro, o PT foi o partido que mais fez, o Partido dos Trabalhadores foi o partido que mais fez políticas que favoreceram, né, os agentes da segurança pública, que valorizaram os policiais, né? Mas o campo da esquerda nunca teve um debate claro, né, com a categoria, dialogando diretamente com a categoria. Isso que eu acho que é essencial. Claro, em termos de política de segurança pública, política pública de segurança pública, vamos dizer assim, é diferente do que a política necessariamente corporativa, né, das forças de segurança pública. São duas pautas distintas. E essa política de segurança pública, né, ela passa por outros aspectos, iluminação pública, vinculação sobre saneamento básico, contraturno escolar, né, possibilidade das crianças estarem envolvidas em outras atividades profissionais, né, de profissionalização, quer dizer, né? Então, isso também é segurança pública, né? Ter políticas de patrulha Maria da Penha, Mas, patrulha mas, escolar e tal. mas especificamente sobre a polícia. Desmilitariza, unifica. O que o policial e homem público, Leonel Hadi, propõe nesse campo da Em polícia termos corporativos, né, eu defendo a desmilitarização das polícias militares, mas defendo antes ainda a carreira única, uma entrada só nas forças de segurança. Para quem não sabe, como é que acontece hoje? Nós temos duas entradas nas polícias civis, nas polícias militares e na Polícia Federal. Então, nós temos duas entradas. Basicamente, tu entra obedecendo ou tu entra mandando já, de primeiro momento, tá? Sem nenhum critério objetivo. Assim. Só a dificuldade do concurso. Aí, o que acontece? Né? Os policiais, os praças, no caso das polícias militares, e os agentes, no caso das polícias civis e federal, eles entram por baixo. Nunca chegarão ao cargo de chefia. Enquanto os delegados e os oficiais no caso das polícias militares, e delegados nos casos da Polícia Federal e Polícia Civis, eles entram por cima, mandando. Né? Todos têm nível superior, basicamente. A Polícia Militar não exige para a praça, mas Polícia Civil e Polícia Federal exigem para todos, né? Nível superior. E para ser delegado e oficial, se exige bacharelado em Direito. Né? Mas, enfim,
O que acontece? Isso é algo muito, muito negativo, né? Porque pensa só, se tu é um policial e tu é um policial dedicado, que te qualifica, que realmente exerce a tua função, estuda, né? O que acontece? Tu sabe que por mais que tu te dedique, tu jamais chegará ao cargo de chefia, né? Isso desmotiva de forma brutal os servidores da segurança pública e esse sistema só existe no Brasil. Nos outros países não funciona dessa forma. Nos outros países vai progredindo até chegar lá ao cargo de chefia, né? Quando tu já tem uma idade determinada, né? Tu já tem uma certa experiência e tal. Aqui, um jovem de 24, 25 anos, sem nunca ter trabalhado na vida, simplesmente faz um concurso e entra coordenando um batalhão, coordenando uma delegacia, né? Porque nosso entendimento desmotiva os policiais e é injusto, né? Desmotiva os policiais, é injusto e cria essa situação, né, até de falta de gestão sobre as forças de segurança, porque chega alguém novo para coordenar, para gestar, né, gerir uma corporação. Então, nós acreditamos que o debate sobre carreira única é importante para toda a sociedade, porque isso faz com que fará, né, com que a sociedade tenha policiais mais comprometidos, mais capacitados, uma lógica de realmente de gestão das forças de segurança. Isso vai fazer bem para todo mundo. Então, é uma pauta que eu defendo. Né? A desmilitarização, como eu já tinha falado, né? Retirar as polícias militares como força auxiliar do Exército, retirar esse ordenamento jurídico-militar que as forças policiais militares são colocadas, lembrando, e isso é muito importante para os próprios policiais militares, né? Não só para a sociedade. Por quê? Porque um policial militar hoje que não esteja recebendo seu salário ou que está com dificuldades, né, particulares e por algum motivo, né, ele de repente não vai ao trabalho, por algum motivo ele se coloca contrário ao superior hierárquico sobre algum ponto, ele pode receber inclusive uma prisão administrativa. Então, se nós aqui discordarmos e tu for o meu oficial, né? Enfim, eu vou dizer, olha, eu não vou trabalhar porque eu estou sem receber, eu não quero ir trabalhar, não posso trabalhar, não tenho dinheiro para pagar meu ônibus. O que aconteceu, né? Vários estados deixaram de pagar durante algum tempo os seus servidores. Ele é preso. Por isso que quando a gente vê manifestações dos policiais militares, quem está na frente dos batalhões são as mulheres deles, porque eles não podem se manifestar e eles não podem, inclusive, ter sindicato. Então, isso é muito negativo, né, para uma classe de trabalhadores. Então, eu defendo, sim, a desmilitarização, sem perder a hierarquia, sem perder a disciplina, sem perder o fardamento, sem perder a arma, nada disso. Tu simplesmente tira, né, o ordenamento jurídico militar de dentro dessas corporações, né, e desatrela ela às forças, como força auxiliar das Forças Armadas, né, do Exército. Então, são duas políticas importantes e acredito que nós tenhamos, sim, que ter um investimento cada vez mais forte na perícia, né, alguns chamam de polícia científica, etc., né? Uma visão especial em relação às guardas municipais, que eu acredito que tem um papel essencial no policiamento comunitário. Acho que as guardas municipais elas têm que entrar logo no artigo 144, que é o artigo que determina quem são os órgãos de segurança pública, tem que estar a guarda municipal ali. Né? Então, seriam, assim, basicamente, né, essas alterações aí, que, claro, saindo das corporações, o Lula, né, diria eu, que ele tem uma obrigação de anular todas essas portarias e decretos que o Bolsonaro promulgou aí em relação ao Estatuto de Desarmamento, né? Essa flexibilização do porte de arma de fogo, quantidade de armas de fogo compradas, calibre a que estão sendo adquiridos, isso tudo está tendo um efeito muito negativo, armando as milícias, armando o crime organizado, já temos provas em relação a isso. Então é uma política que tem que ser, e outra, né, sendo utilizadas para golpes de Estado, né, para organização de golpes de Estado. Então essa é uma outra política que tem que ser modificada urgentemente. Mas um tema que é muito ligado à questão da polícia e que é um tabu no Brasil é a questão das drogas. Descriminalização, legalização das drogas. Como é que o vereador e candidato a deputado Leonel Radchin encara essa situação? Não, a gente tem que legalizar e regulamentar a produção e o comércio da maconha,
né? Isso para mim é inexorável, assim. A maconha ela tem que estar dentro de uma lógica comercial, numa lógica de produção, um autocultivo, a gente tem que defender também o cultivo orgânico, etc. É essa pauta, né? E, simultaneamente, a gente tem que ter uma política de redução de danos envolvendo as drogas mais pesadas, né? Como a cocaína, o crack. E aí não é que vai ser vendido como vai ser vendida a maconha em coffee shops, né? Que a gente chama em barzinhos, né? A maconha seria consumida nesses espaços, né? Casa de chá, sei lá como é que vai ser chamado. Né? Cada país dá uma... Mas, enfim, né? Tem espaços e tal, clubes e etc, né? Que aí tu faz o consumo legal dentro do espaço restrito. E tu faz o comércio também. Já as drogas mais pesadas, eu defendo a lógica da política de redução de danos. Tem um espaço dentro de, tipo, o CRAS ou CAPES, onde essas pessoas que são usuárias agudas, né, viciadas mesmo, elas fariam o consumo controlado dessa substância. Controlado. Né? Tipo, controlado. Vai ter um assistente social, um psiquiatra, um médico te acompanhando ali, enfim, um enfermeiro. Olha, como é que tá a tua situação familiar? Como é que tá teu emprego? Como é que tu tá? Tu não acha que tá consumindo demais? Olha, isso aí tá te trazendo problema de saúde, sabe? Porque já existe comprovação que isso reduz o consumo. Né? Essa política de redução de danos, né? Vamos chamar desse nome, né? Mas ela reduz o consumo. E se tu fizer uma política de redução de danos que reduza o consumo e que a pessoa faça um consumo controlado pelo Estado, né, num ambiente restrito, né, não é que vai ser comercializado, mas são pessoas que já são doentes, né, porque o viciado é um doente, né, o usuário agudo é um doente. A pessoa que tem... Aí a gente faria isso e, simultaneamente, né, aí sim, a maconha, daí cobrando imposto, com controle de qualidade, regramentos, né, não pode ter propaganda, todas essas coisas, né. Seria muito similar, o que eu penso do comércio da maconha é muito similar com o cigarro, um pouquinho mais restrito por causa dos ambientes que venderiam. Né? Diferentemente do cigarro, que é vendido em comércios qualquer, a maconha seria vendida em espaços mais restritos. Mas o resto, toda a lógica, para mim, é muito similar à indústria do cigarro, né, tabagista. E eu penso que isso também é uma forma de reduzir, né, o poder econômico das facções criminosas. Porque tu tem uma quebra do monopólio que eles têm do comércio ilícito, por exemplo, da maconha, tu vai ter uma quebra em relação aos usuários, né, mais agudos e tal, que vão estar entrando no consumo dentro da lógica do Estado e vão reduzir. Todos os dados, né, demonstram que existe uma considerável redução do consumo. Então, tu tem um impacto financeiro bem relevante em relação às facções criminosas, que vai fazer com que essa prática criminosa ela se torne bem menos rentável, né? E aí corrompa menos policiais, compre menos armas, etc, etc. E isso vai ter um impacto positivo na sociedade. Caminhando aqui para o final da nossa entrevista, eu queria te perguntar sobre o processo eleitoral desse ano. Já falei aqui em algumas oportunidades, você é candidato a deputado estadual, o PT está aí com um nome para o governo do estado, uma dobradinha com o PSOL. Como é que está a política no Rio Grande do Sul aí? Como é que você está vendo as chances da esquerda gaúcha? Não, vai ser uma eleição muito dura, muito difícil, mas eu acredito que a gente esteja com uma chapa muito forte no campo da esquerda, né? Lula presidente, Edgar Preto governador, aí o nosso vice-governador é o Pedro Ruas, um grande amigo, meu colega aqui de Câmara Municipal, do PSOL, o senador Olívio Dutra, também uma figura histórica do Partido dos Trabalhadores. Figura histórica. Figura histórica, dos fundadores, né? Muito relevante. E junto a ele temos o primeiro suplente, que é o Robaina, que é do PSOL também, e vai entrar uma outra representante do PCdoB. Então essa chapa ela conseguiu uma certa unidade, né? Talvez o único partido talvez os dois partidos da centro-esquerda, ou centro-direita, enfim, que não entraram é o PSB e o PDT ainda. O PSB é capaz de até entrar, mas o PSB estava muito alinhado com as políticas neoliberais do Eduardo Leite e do Sartori. Então a gente tem, e o PDT, enfim, tem que fazer palanque para o Ciro Gomes, né? Ele não tem como agregar agora no primeiro turno. E embora o PDT do Rio Grande do Sul também tenha um viés, às vezes, bem à direita. Mas com o fator Lula, né, nós acreditamos que o Edgar Preto possa se catapultar, assim, pelo menos, né, disputar o segundo turno
e fazer uma boa votação junto com o Lula, né? Mas nessa lógica porque o Edgar Preto, nosso candidato, ele é deputado estadual mais votado nas últimas 3 eleições, mas ele é relativamente desconhecido da população, né? Então, o fator Lula, né, colar essa lógica de tu vota no Lula, tu vota no Edgar, para a gente é muito importante e acredita que vai ter resultado, sim, durante a campanha. Muito bem. E nós falamos, agora sim, a última pergunta aqui. Nós falamos de antifascismo, falamos de polícia. Você tem citado o nome do ex-presidente Lula em algumas oportunidades aí, mas você, nos últimos dias, vem manifestando através da imprensa preocupação com a segurança pessoal do Lula. Como é que o PT enfrenta isso? Como é que a militância também raciocina neste campo? Porque essa, na minha visão, que acompanhei todas as eleições do Lula, é a eleição onde o Lula corre efetivamente mais perigo é essa. Como é que quais são os alertas que você acha que devem ser seguidos? É bem complicado, porque nós temos grupos paramilitares se armando, por isso tantas armas, né? Hoje aí a colecionadores pode ter um número indefinido de armas de fogo, inclusive de guerra. E então a gente tem esse quadro e paralelamente a gente tem os chamados lobos solitários, que são indivíduos que saem fazendo atos tão dentro desse clima, dentro desses grupos de intolerância e tal, mas fazem atos mais isolados ou com mais uma ou duas pessoas. E aí eles saem e cometem um atentado, como aconteceu com Marcelo Arruda, né, nosso companheiro do Partido dos Trabalhadores, do Movimento dos Policiais e Antifascismo, foi executado na sua festa de aniversário pelo simples fato de homenagear o Lula. Então, isso é algo que vai acontecer mais vezes. Nós temos toda hora essas ameaças envolvendo o processo eleitoral, se ele fica, se ele sai, como é que ele vai atuar sobre esse processo e tal, né? Se perder, para onde é que se ele vai ser preso. Então, isso tudo instiga, né, essa lógica de ódio. Então, essa é uma campanha muito violenta, inclusive contra a militância, uma campanha muita baixaria, muita fake news, a gente tem que ficar muito atento, não propagar esse conteúdo, né, no sentido de ficar comentando lá nas redes, por exemplo. A gente tem que denunciar. E esse é o quadro, né? E o Lula tem que cuidar demais da segurança dele, né? Ele não pode negligenciar isso aí, porque, como eu falei, basta um lobo solitário, um fanático, e tá feito o problema, né? Então são alertas assim que eu tenho administrado, assim, tentado falar com a coordenação da campanha do Lula. Eu sou membro, né, do Setorial de Segurança Pública, então a gente geralmente os policiais que estão ali, eles são do Partido dos Trabalhadores, né? Isso nos honra bastante também. Mas enfim, são esses alertas que a gente tem dado, né? Essa semana, o Lula fez 2 grandes aparições públicas, uma em Campina Grande e outra aqui em Teresina, antes de ontem, na quarta-feira, né? Multidão, 40, 50 mil pessoas. Dá para garantir a segurança de um indivíduo num evento assim, com essa multidão de gente, Leonel? Tem que ter muito cuidado, por isso tem que ter muito controle nesses atos, né? Controle de entrada, controle de metais. É óbvio, a gente está numa campanha eleitoral, o Lula é um candidato das massas, ele precisa, dele, né, ter o contato com o povo. Mas a gente, nesse momento, tem que ter essa percepção de que ele tem que ter resguardo, tem que ter os gradis, aqueles, né, que dividem do palco, tem que ter uma área VIP na frente do palco para não ficar o Lula tão exposto. Né, porque daí na área VIP tu controla, não é VIP, mas na verdade é uma área em que todo mundo que entra ali é conhecido, entendeu? Não são pessoas aleatórias, né? Ou é um vereador, ou é um deputado, ou é um dirigente. Então, nesse sentido, a gente tem essa característica, né? Mas ele deveria cuidar demais, assim, essas ações assim mais abertas, de massa, de 30 mil pessoas, sabe? É muito importante, é relevante, mas tem que saber como é que eles vão articular as coisas, né, daqui para frente, porque é tudo muito arriscado. Meu querido Leonel, 34 minutos de entrevista. Queria agradecer a você
e liberar você aqui para voltar para a sua campanha, para a campanha gaúcha, sua do Preto, do Dutra, enfim. É isso, meu querido, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui e espero, noutra oportunidade, poder contar novamente com seus pensamentos, com suas ideias expostas aqui no Pensar Piauí. Muito obrigado. Obrigado, uma honra falar contigo, toda a audiência. E um detalhezinho que eu tinha falado, né? Outro risco que a gente tem que ficar atento também é atentados que os bolsonaristas cometam contra eles próprios, para depois dizer que fomos nós, né? Isso tem que ficar muito, muito marcado, porque isso é uma realidade que pode acontecer. Sacada. É isso aí. Mas é isso aí. Muito obrigado. Até a vitória sempre. Tamo junto aí. Um abraço. Um abraço, meu querido.